Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu vou te dar mais detalhes sobre a determinação experimental da acidez trocável do solo. Eu vou te mostrar um roteiro de uma prática laboratorial realizada numa universidade. O método se divide em duas partes. O primeiro é a padronização de uma solução de hidróxido de sódio na concentração que você vê na tela. A segunda parte é a determinação em si da acidez trocável usando a amostra do solo. Vamos então para a primeira parte. Padronizar uma solução significa determinar exatamente a concentração dessa solução. A solução de hidróxido de sódio a 0,001 mol por litro que você vê aqui no diagrama precisa ser utilizada para determinar justamente os H+ trocáveis do solo. Se ela é a solução no experimento da qual eu sei a concentração, então ela é a solução padrão. Por isso, eu preciso garantir que esse valor esteja realmente correto. A padronização geralmente é realizada porque a maioria dos compostos não é suficientemente puro para serem pesados e preparados diretamente. É interessante aqui que você observa que no diagrama tem o biftalato de potássio. Esse sim é um padrão primário. O que significa padrão primário? Padrão primário é uma substância, um composto, que tem a pureza suficiente para garantir que somente conhecendo a massa dele eu já posso calcular diretamente o número de mols. Isso é importante, como você sabe, porque eu vou precisar fazer contas estequiométricas e de concentração e de número de mols para encontrar a concentração real de hidróxido de sódio. O diagrama que você observa é o diagrama típico de titulação, isso você já conhece. Quando começamos a ver detalhadamente o experimento, observamos algumas instruções gerais de fixar, por exemplo, a bureta, alinhá-la corretamente, etc. Na balança, então, você vai pesar a quantidade que aparece aqui do padrão primário biftalato de potássio. Obviamente, como você já conhece as gramas do biftalato de potássio, automaticamente pela massa molar você sabe então o número de mols. Tendo a reação entre biftalato de potássio e hidróxido de sódio, você pode calcular facilmente o número de mols, por exemplo, de hidróxido de sódio que reage. Depois se fala sobre a necessidade de uma transferência quantitativa, ou seja, todo o material pesado para o Erlenmeyer. Aí nós temos a adição também do indicador fenoftaleína, algumas outras instruções gerais, como ambientar a bureta, prever o volume necessário, que seria os cálculos teóricos que a gente também já aprendeu a fazer, e realizar a titulação. Você pode eventualmente começar com uma velocidade maior de adição do titulante e depois diminuí-la próximo ao ponto de equivalência. Finalmente, você faz os cálculos necessários. O processo de padronização do hidróxido de sódio me permite passar para a seguinte etapa. A solução então de hidróxido de sódio recém-padronizada, ela vai ficar na bureta. E no Erlenmeyer, você vai colocar a solução filtrada do solo, ou seja, a solução que contém os H+ trocáveis do solo. Uma determinada quantidade então de amostra do solo vai ficar na presença de uma solução de KCl, cloreto de potássio, 1 mol por litro. É o que o diagrama da aula passada representava. Nesse momento, os íons H+ vão ser trocados pelos íons K+ do KCl. Depois de um determinado período, você precisa fazer um processo simples de filtragem. Você não quer o solo em si, o solo sólido, mas você quer somente a solução do solo. O filtrado, então, que contém aqueles íons H+ que foram deslocados do solo por causa do K+, eles vão ser então colocados no Erlenmeyer para iniciar o processo titulométrico. Olhando alguns detalhes do procedimento, percebemos que são necessárias 5 gramas de solo, que serão colocados na presença de 25 ml da solução de KCl. Depois nós temos o processo de filtragem, como mostrava o diagrama, a adição da fenoftaleína, ambientação e todo o procedimento comum de uma titulação, até o cálculo da acidez trocável do solo. Para calcular a acidez trocável do solo, você utiliza a equação que está aparecendo no roteiro. O valor da acidez trocável ela é expressa em centimol-C por quilograma. A unidade centimol-C considera a carga do íon que você está determinando. No caso do H+, o valor é 1. Veja que os dados da fórmula advêm de uma titulação ácido-base simples. Eu preciso então do volume de NaOH gasto na titulação, que eu determino quando a fenoftaleína na verdade se torna roça, isto é, no fim da titulação. Eu preciso da molaridade de NaOH, ou seja, a solução que eu padronizei, e da massa da amostra, ou seja, a massa do solo. Tudo bem? Até mais!